Vamos apresentar um pouco sobre uma análise comparativa na estimativa monocular de profundidade. Como motivação desse projeto, desse trabalho, a gente tem que a estimativa de profundidade ela é essencial para várias atividades. Dentre elas, a gente pode listar como a reconstrução 3D, modelos AR em realidade aumentada, navegação autônoma, e dentro da navegação autônoma a gente pode trazer como exemplo o próprio Tesla, os próprios carros da Tesla, que eles não utilizam sensores como o LiDAR. Sensores LiDAR são sensores que fazem estimação de profundidade com sensores, ou seja, é uma estimação com cálculos e com uma assertividade maior. Eles fazem, no caso, Tesla, a partir de câmeras, eles fazem a estimação de profundidade, decidindo o que é que está próximo, o que é que está perto, para fazer um controle autônomo do carro. Então, a estimativa monocular, ela está dentro do contexto da gente. Além disso, tem a necessidade de modelos leves para dispositivos com restrição de hardware. Quando a gente está falando de carro, a gente pode ter um hardware até um pouco mais elevado. Mas dependendo do tipo de projeto, do tipo de dispositivo, como por exemplo, pode ser necessário uma estimativa de profundidade para celulares. Quando a gente abre a câmera do celular e bota no modo retrato e ele faz o desfoque do fundo, pode ser feito também com um modelo de estimativa de profundidade. A partir de uma imagem, você faz a estimativa dela de mapa de que está próximo, que está longe. Além disso, a gente tem algumas limitações que também motivaram isso, que são as limitações em preservar os detalhes finos. Muitos modelos fazem estimativa de profundidade, mas eles não preservam as bordas, ou então eles têm um desfoque muito grande na hora de definir as silhuetas dos objetos. Com objetivos, a gente tem que avaliar e fazer uma comparação de modelos de pequeno e médio porte para a estimativa monocular. Nisso, a gente vai ter foco em 3 principais tópicos. Dentre eles, a gente tem a preservação de contornos, como mencionado anteriormente. A gente vai querer fazer uma comparação de quão definidos os modelos conseguem fazer a estimativa. Será que eles conseguem fazer uma estimativa de forma que dê para detalhar bem os objetos, que seja algo que seja aceitável visualmente, seja algo que seja útil? Na qualidade visual, ou seja, quando a gente pega a inferência feita pelo modelo de estimativa, ele condiz com a realidade, a gente pega a foto e pega a previsão feita, o que está próximo realmente está próximo, tem uma qualidade visual que realmente condiza e não traga apenas algum resultado que aparenta ser correto. E por fim, a eficiência computacional. Isso será uma coisa que a gente vai avaliar também, já que a gente está visando analisar também a questão de portabilidade. Modelos mais leves, rodam mais rápido, podem ser disponibilizados em dispositivos mobile, dispositivos embarcados. E pode passar? Já na parte de base de dados, a gente fez a escolha do NewDiff V2. É uma base de dados que ela é bem completa, ela abrange várias áreas de atuação, ela abrange tanto a área de classificação de objetos na cena, no caso segmentação, quanto a parte de estimativa de profundidade. Aqui a gente pode ver alguns exemplos do que ela pode oferecer, alguns labels que ela pode oferecer. Ela tem imagem padrão, ela tem um mapa de profundidade e ela tem um mapa de categorização. Pode passar? No caso, falando só um pouco mais, como a gente está trabalhando apenas com a estimativa de profundidade, a gente vai trabalhar com as fotos RGB, ou seja, a imagem original, e o label de profundidade. Esses labels de profundidade, no dataset, eles foram capturados com um dispositivo de Kinect, que ele tem um sensor de profundidade. Além disso, esse dataset ele contém fotos de ambientes internos, ou seja, cozinhas, salas, corredores, quartos, banheiros, e, consequentemente, a profundidade deles varia de meio metro até 10 metros. Então, modelos treinados nessa análise comparativa vão ser em cima de profundidades relativamente pequenas, até 10 metros. A depender do dataset, a gente poderia fazer alterações e pegar maiores distâncias. Pode passar?
Aqui alguns exemplos. A gente pode ver aqui em cima a diferença de mapa de profundidade com duas cadeiras que o modelo faz. E embaixo tem a imagem original com a sala, o mapa de profundidade no meio, e no fim, na ponta direita, tem um mapa de categorização de objetos. Para passar. Fazendo uma análise exploratória dos dados, a gente chegou a algumas resoluções que vamos utilizar para trabalhar durante o resto da, do projeto. Primeiro, para fazer as inferências, a gente viu que o dataset ele tinha originalmente tamanhos de 640 por 480 de imagem, da resolução da imagem. A gente precisou reduzir isso para poder rodar de forma mais sucinta e que a gente consiga rodar mais vezes e fazer uma gama maior de experimentos. Então a gente reduziu pela metade o tamanho das imagens. E a gente percebeu que os dados eles têm algumas séries de ruídos, principalmente quando a gente tem uma superfície reflexiva ou então transparente. Ou seja, um copo de vidro, ele pode acabar passando despercebido na análise. Tal qual um espelho, ele pode trazer uma inferência errada nessa análise monocular, certo? É uma das limitações desse tipo de análise. Além disso, tem uma forte correlação entre as fotos RGB e os gradientes de profundidade, que foram justamente o que motivou a gente a utilizar esses dois para fazer essa análise. E, para fazer os treinamentos, a gente utilizou apenas um subconjunto de 1449 imagens, e pares, no caso, RGB e o mapa de profundidade, que seria o nosso label. Por que a gente trabalhou com apenas essa quantidade de dataset? No caso, com datasets maiores, a gente viu que tinha uma melhora ínfima, mas que não valia o tempo de treinamento. Com 1449 imagens, a gente conseguiu um resultado relativamente bom, certo? Que dá até para comparar com modelos, com artigos que foram feitos, que treinaram modelos com mais imagens, cerca de 50 mil, tem um resultado comparativamente parecido. Então é algo interessante de ser analisado. Então, pode passar? Falando um pouco mais agora das arquiteturas, a gente queria comparar várias arquiteturas de pequeno e médio porte. Arquiteturas que não são tão grandes assim, que consigam ser utilizadas, consigam realizar inferências em dispositivos de menor capacidade computacional. Então, dispositivos mobiles ou dispositivos embarcados. E a primeira que a gente quis analisar foi a DenseNet, inspirada em alguns outros artigos populares na área de estimativa de profundidade a partir de imagens monoculares. Porque a DenseNet ela possui os DenseBlocks e a ideia por trás dos DenseBlocks é fazer a extração da maior quantidade de características possíveis da imagem. E no contexto de fazer a inferência de um mapa de profundidade, a gente não tem tanta informação sobre profundidade. No caso, é exatamente o que a gente está tentando descobrir, é justamente a terceira dimensão de uma imagem, a profundidade. E a gente só tem duas dimensões na imagem. Então, a gente quer fazer o máximo de extração de características possíveis, todos os contornos, todas as linhas, todos os objetos, para fazer a inferência ser mais preciso possível. Em contraste com a DenseNet, que é puramente convolucional, a gente também quis fazer o teste com o Swim, o Visual Transformer Swim, a versão 2 e a versão Tiny também. A gente pegou a versão menor, que é justamente para poder rodar em dispositivos que são computacionalmente mais fracos. E o, o legal do Swim, o que ele traz à tona, é não só que ele faz a análise hierarquicamente, a junção dos patches e das janelas que ele usa, mas como um transformer, depois ele fazer a divisão dos patches da imagem, ele junta eles em diversas janelas que vão ser usadas para fazer o mecanismo de atenção do transformer. Nessas janelas, todos os patches vão trocar as informações que são necessárias para fazer a atualização do contexto geral, para trazer a extração de o maior número de features possíveis. E essa janela ela vai ser deslizante, ela faz um desvio na janela, ela é deslocada para poder patches que não tinham entrado em contato, não tinham feito a troca de informações, por assim dizer, entre si,
dentro de uma janela consigam fazer com os patches que estavam presentes em outras janelas. Então ela consegue manter uma extração e um entendimento do contexto da imagem muito bem, mas por conta da janela, que reduz o tamanho do mecanismo de atenção, ela fica muito mais computacionalmente eficiente do que um transformer normal. E isso foi algo muito importante que a gente quis trazer ao comparar a DenseNet com ela. E por último, a gente queria comparar com a MobileNet V2, que é uma arquitetura mais clássica e que tem excelente performance computacional. Ela é muito mais rápida do que as outras duas. Ela é uma arquitetura extremamente eficiente. E a gente queria comparar o quanto de perda de performance ela tem na previsão dos mapas de profundidade em relação ao ganho dela em tempo de inferência. O quão rápido ela consegue fazer as inferências, mesmo que ela seja um pouco menos precisa nas inferências. E aí a gente vai para a nossa metodologia de treinamento. A ideia foi, a gente queria pegar um mapa de profundidade invertido, para a gente dar prioridade aos objetos que estão mais próximos, já que eles geralmente contêm mais detalhes e eles são mais relevantes para as cenas. Então, o mapa de profundidade invertido, em vez de mostrar o quão distante um objeto está, ele determina o quão próximo o objeto está. Isso ajuda a gente a trazer uma ênfase para ele e fazer uma retenção melhor de detalhes, de contorno, de criar uma imagem, um mapa de profundidade mais nítido, mantendo a maior fidelidade possível. E a gente também usou a mesma seed de reprodutividade, de aleatoriedade para fazer os treinos. Então, a gente consegue replicar os treinos que a gente realizou, fazendo a comparação ser mais justa possível, sem depender de aleatoriedade do estado inicial em que as arquiteturas são inicializadas. E a gente também usou a busca de hiperparâmetros, dos melhores hiperparâmetros, usando a busca bayesiana de otimização dos hiperparâmetros, para a gente encontrar tanto os valores de taxa de aprendizagem como os coeficientes que a gente usou na nossa função de perda, que é o que a gente vai falar agora, que foi uma função de perda composta. A gente fez uma distribuição de Dirichlet com várias funções de perda, criando ênfase diferente, uma quantidade de ênfase diferente para cada uma delas, e foi justamente isso que a gente fez a busca, usando a busca bayesiana, o que a gente tentou aperfeiçoar. E aí as perdas que a gente usou foi a L1, que é a diferença absoluta para cada pixel que houve no mapa que a gente estimou e no mapa real de profundidade. A de gradientes, que é a diferença absoluta no gradiente calculado para cada pixel. Então, tanto o gradiente no x e no y, ela ajuda a manter a imagem mais concisa e e reduzir o ruído da nossa imagem estimada final, do nosso mapa estimado final. A gente usou a similaridade estrutural, que geralmente é uma métrica de avaliação, mas a gente usou ela como Lois, subtraindo de 1 dividindo por 2. E a gente consegue usar essa similaridade estrutural para comparar o quão estruturalmente similar são as imagens. Então, o quão bem ela consegue reter a presença de objetos, a posição dos objetos. E a gente usou as perdas de Laplace e de Char, usando os operadores de Laplace e Char, para comparar os contornos. A gente usa o operador de Laplace e de Char para criar um mapa de contorno no nosso mapa estimado de profundidade e no mapa real de profundidade. E a gente fazia a diferença entre esses mapas de profundidade para receber a nossa loss. Então a ideia era punir o modelo caso ele não estivesse fazendo imagens tão nítidas ou tão precisas em relação à qualidade da imagem. E as nossas métricas de avaliação, a gente usou 5 delas. As 3 primeiras são mais voltadas para fazer análise da previsão da profundidade em si. Então, o quão preciso são as próprias profundidades, o quão distante ou o quão próximo está um objeto, um determinado pixel da câmera. E a gente também usou o índice de preservação de bordas, que é uma similaridade de cosseno entre bordas que foram calculadas também com
operador de Sobel, diferente do operador de Laplace ou de Chá. E a gente usa ela para ter uma noção melhor do quão bem a estrutura de uma imagem foi redigida depois que a gente fez a estimação da profundidade nessa imagem. E a Film Score, que é para a gente tentar reter, quantificar o quão bem o modelo foi capaz de reter as bordas, o quão nítidas ficaram as bordas e o quanto a imagem ficou limpa. Então, contornos finos e precisos. Falando sobre a análise de resultados, ela foi conduzida a partir das métricas quantitativas que a gente discutiu, e o objetivo é destacar a capacidade e as limitações de cada abordagem para trazer maior compreensão sobre os comportamentos em diferentes condições. A partir das métricas, a gente consegue notar que o Swim V2 apresentou os melhores resultados. Ele possui também o melhor resultado na Film Score, o que significa que ele apresentou as bordas mais claras e nítidas e uma excelente retenção de detalhes. O DenseNet 69 obteve resultados competitivos com o Swim, perdendo no erro relativo e no Film Score, ou seja, ele consegue gerar imagens estruturalmente fiéis, mas possui dificuldade em determinar o quão próximo o objeto está e possui bordas mais borradas. O MobileNet apresentou a pior performance geral, mas ele ainda teve resultados relevantes, com exceção da Film Score. Os resultados ficam mais interessantes, visto que quando a gente fatorou o tempo de inferência, o modelo foi o mais computacionalmente eficiente. A MobileNet fez cerca de 7 inferências, enquanto a DenseNet fez apenas 2 e o Swim fez quase 4. Vai passar. Nessa comparação visual, a gente trouxe um exemplo de imagem RGB de entrada, o mapa de profundidade real e as estimativas dos modelos baseados no Swim V2T, o DenseNet 69 e o MobileNet V2. Vai passar. Concluindo, com base na nossa análise, com base nos nossos resultados, nós temos que, em resumo, o Swim V2 é o maior destaque. O DenseNet possui bons resultados, porém bordas mais borradas e é mais lento. E o MobileNet tem o melhor custo computacional.